Se fingindo de morta para evitar o acasalamento. Como? Quando? Por quê? Imagina ter o risco de mortalidade durante um acasalamento? Bom, é isso que acontece com as fêmeas do grupo de anfíbios conhecido como anuro, da qual pertencem sapos, rãs e pererecas. Em algumas espécies, o acasalamento pode ser bastante agressivo. Durante o período conhecido como reprodução explosiva, machos assediam as fêmeas em grandes números, as intimidam e as obrigam a copular. O conflito sexual gera diretamente pressões seletivas e afeta os processos evolutivos. Este sistema reprodutivo é caracterizado por uma razão sexual operacional, muitas vezes tendenciosas para os machos, receptividade feminina sincronizada e baixa seleção sexual. Em espécies de anuros reprodutores explosivos, a formação de pares é impulsionada principalmente pela competição de machos por fêmeas. O aumento dos esforços dos machos para obter acesso às fêmeas, que são os assédios, cópula forçada e intimidação, podem levar às falhas reprodutivas para os indivíduos envolvidos, e até mesmo afetar negativamente a sobrevivência das fêmeas. Revisões abrangentes na literatura indicam que as fêmeas são passivas durante o comportamento reprodutivo, o que se deve à coerção sexual devido ao assédio por parte dos machos. Entretanto, um novo estudo publicado pela Royal Society Open Science revela que as fêmeas da rã europeia, que é a rana temporária, utilizam do comportamento de tenatose ou imobilidade tônica, que é o fingimento de morte, para evitar o acasalamento. Essa é uma estratégia presente em todo o reino animal, desde invertebrados até vertebrados. Contudo, é normalmente usada como defesa da predação, sendo interessante sua aplicação em outras reações ecológicas, como o acasalamento. Então vamos analisar melhor este fenômeno. Não se sabe o mecanismo exato deste comportamento de mobilidade em anfíbios, já que a maioria dos seus estudos foram realizados em aves e mamíferos, mas com esses dados é possível criar algumas teorias. Um exemplo disso foi o estudo realizado em coelhos, que ao realizar transecções rostrais de seu colículo anterior, foi impedida a indução da mobilidade tônica, sugerindo que é um processo controlado pelo tronco encefálico. Em outro estudo, evidências apontam que a estimulação elétrica do hipocampo, núcleo caudado e tálamo, além da estimulação da formação reticular pontina. E tudo isso aumenta de forma significante a duração da imobilidade tônica em coelhos. E por fim, há indícios que o sistema dopaminérgicos, colinérgicos e noradrenérgicos modulam a duração do fingimento em mamíferos. Apesar de não ter muito claras suas bases neurais, podemos analisar esse comportamento por uma abordagem bem conhecida pela neuroetologia, as questões de Tinbergen. Nelas são analisados fatores proximais, sendo referentes à causa e à ontogenia, e os fatores distais, que relacionam a função e a filogenia. Como diversas espécies, principalmente presas, atribuem esse comportamento, podemos considerá-la uma evolução adaptativa, sendo a última estratégia de sobrevivência frente a uma ameaça. A duração deste comportamento pode ser modulado pelo ambiente, podendo ser prolongada com estímulos aversivos e reduzida com pistas de segurança. Ao longo da história evolutiva, cada espécie calibrou e aprimorou este comportamento a fim de maximizar sua sobrevivência. Assim, é possível compreender que este fenômeno é mais um exemplo da evolução e adaptação da imobilidade tônica, podendo ser usada de diversas formas, como por exemplo, uma tentativa de fuga da cópula forçada que poderia acarretar sua morte, aumentando assim suas chances de sobrevivência.